Vou iniciar a explicação para vocês aqui, tá bom? Voz passiva. Bem, passar aqui e aqui. Só um minutinho, passar aqui no meu celular agora. Voz passiva, né? E voz ativa. Eu vou colocar voz ativa e voz passiva aqui, a diferença. Um pouco de como eu vou entender, como se vocês realmente não lembrassem do assunto, né? Então eu vou tentar pegar. Eu vou mandar esse slide para vocês também mais logo, junto com o vídeo da explicação de agora, tá? Então assim, vou tentar ilustrar um pouco de cada, pra gente lembrar o que é e começar a fazer alguns exercícios. E mais tarde a gente vai ver como é que isso deve cair no vestibular, tá bom? Para a gente começar, né, a conversar sobre isso, nós temos que esclarecer logicamente a diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Já tem aqui, ó, que a voz ativa acontece quando, né? Acontece quando o sujeito realiza a ação expressa pelo verbo, tá? Ou seja, o que é o verbo? O verbo, ele é ação, né? Qualquer ação que tu vai fazer, ou tem um verbo de ligação também, mas bora entender nesse momento que é um verbo de ação, né? A voz ativa acontece quando o sujeito realiza a ação expressa pelo verbo, ou seja, tu vai pegar a ação, vou colocar no infinitivo aqui, por exemplo, estudar. Quando tu vai colocar um sujeito e tu vai conjugar esse verbo para fazer a ação acontecer, quer dizer o quê? Quer dizer que esse sujeito está na voz ativa, que ele vai fazer o verbo, a ação do verbo lá. Por exemplo, eu estudo. Eu, sujeito da voz ativa, estudar o verbo. Então a gente vai olhar mais aqui, ó. Vou passar aqui no mouse. A gente vai ver os exemplos aqui. The boy. The boy watched the movie. O menino assistiu o filme. Preste atenção aqui, ó. The boy é o sujeito. Watched é verbo, tá? É a ação que eu falei para vocês. O ED da ação em inglês, ele vai relembrar o passado, né? Ele é o passado simples, tá? Então, tá aí o passado. O menino assistiu o livro. Nesse caso, o sujeito the boy, que realiza a ação de assistir o filme, né? É o sujeito the boy, né? Contudo, né? Se a mesma frase fosse colocada na voz passiva, como é que ela ficaria? Bora olhar primeiro essa página aqui. O menino assistiu ao filme. Como essa frase ficaria na voz passiva? Se alguém puder me responder. O menino assistiu ao filme. 3, 2, 1. Pressão aqui. A ação vem pra frente. Opa. É? Tá. Olha lá como vai ficar. Deixa eu olhar aqui no meu celular também. Tá aqui, ó. The movie was watched by the boy. Perfeito, Maiele. Tu tem que trocar, tu vai inverter. Aquele que era sujeito da ativa, ele vai passar pro final da frase como se fosse um objeto. Claro que ele não é o objeto, ele é o objeto da frase da ativa. Só que a gente vai chamar ele de objeto? Não. A gente vai chamar ele de agente da passiva, tá? Tem que estar escrito aí embaixo para vocês. The movie was watched by the boy. O filme foi assistido pelo aluno, tá bom? Agora o sujeito the movie, aí virou o sujeito, que era objeto antes, né? Que sofre a ação de ser assistido. Porém, quem realiza a ação, a pessoa que realiza a ação, o sujeito, assistir, ainda é o menino, né? Que entra como agente da passiva. Aí eu te pergunto, deu para relembrar melhor agora? Deu, né? Bem, então a gente vai partir para a próxima aqui. Voz ativa, a gente vai olhar alguns exemplos mais, né? Bem um pouco mais esclarecidos aqui. Voz ativa, né? Quem faz a ação, né, é o sujeito. A gente vai ter mais o verbo e objeto que recebe a ação. Eu vou dar o exemplo aqui embaixo. Júlia, quem faz a ação. Bought, o verbo que é o buy no passado, né? Bought, o verbo comprar. E o objeto que recebe a ação. The New Game of Thrones Book, né? Júlia comprou o livro novo, né? De Game of Thrones, né?
O que acontece aqui? Esse aqui está na voz ativa. Tu tem o sujeito, a ação normal, como a gente faz a frase normalmente mesmo. E tu tem lá o que recebe a ação, comprar. Comprar o quê? Essa aqui a gente conta o objeto, né? Comprar o novo livro de Game of Thrones. Aí quando eu for passar isso para voz passiva, o objeto que recebe a ação, o verbo to be, eu sei que vocês amam o verbo to be, né? Mas o passado particípio, mais by, mais quem faz a ação. Olha só como é que vai funcionar essa lógica todinha aí. Tu vai inverter quem faz a ação com quem recebe a ação. No início da voz passiva é quem recebe a ação. E depois desse quem recebe a ação tem o verbo to be, certo? E depois o passado particípio. O passado particípio é aquele tempo que já é concluído, né? Ele já foi terminado, comprado, feito, construído, estudado, né? Olhado, enviado. Isso tudo é um particípio, né? Aí a gente vai ter aqui a ação na passiva. The new game of Thrones book was bought by Julia, né? O novo livro de Game of Thrones foi comprado por Julia, né? Julia nesse momento ele está sendo o quê? O agente da passiva. Agente da passiva nada mais é que o sujeito da ativa, a mesma coisa, tá? Porque a gente não vai falar assim o objeto da passiva, a gente vai falar o agente da passiva, tá bom? Agente porque é aquele que construiu a ação principal, né? A gente vai ver mais exemplos agora. Peraí. Lembrando que para transformar um verbo regular na sua forma básica no participle, né, é só acrescentar o ed. O verbo regular vai servir para tanto no passado simples, quanto no passado particípio, quanto no presente perfeito, quanto no participle, né, passado perfeito, enfim. O verbo regular, quando for indicar o passado, ele sempre vai colocar o ed, né? Então, em qualquer tempo, vai colocar o ed. Já os verbos irregulares é só usar e memorizar mesmo, gente. Verbo irregular, que é o que quebra o aluno em qualquer prova. Eles aproveitam muito prova do Enem, prova da USP, prova da PUC, prova da Unesp. Eles aproveitam muito o uso de verbo irregular, porque é aquele que eles têm que gravar e logicamente nós não vamos gravar todos, né? Eles aproveitam esses verbos para usar nas questões. Então, da mesma forma que tem verbo regular em português, em inglês, tu vai ter em espanhol também, né? E o espanhol também eles vão jogar um verbo irregular, né? Mais o cognato, o falso cognato. Então, eles vão fazer isso justamente para ver como é que tu se sai com isso, né? Como é que tu se dá. Como é que eu vou trabalhar com falso cognato? Um falso cognato quando eu não sei a tradução do verbo. Eu tenho que olhar o contexto inteiro da frase, né? Nas provas, principalmente quando eles usam essa tradução de verbo, dê o sinônimo do verbo, alguma coisa mais assim, eles vão te dar uma imagem ilustrativa, geralmente, para te olhar, eu vou te dar um poema, eu vou te dar uma fonte bastante grande. Então, dificilmente tu vai errar se tu consegue entender o contexto da frase, né? Então, o que eu falo para vocês aí, tá? Próximo aqui. Outro detalhe muito importante é manter o tempo verbal de uma oração na voz ativa para a oração na voz passiva. Como assim? Se está no presente na ativa, o tempo verbal continua no presente e na passiva. O que comanda o tempo verbal daqui? Um dos principais comandos do tempo verbal é o verbo to be. Se ele tá se o verbo principal está no presente, na ativa, quando tu for passar para a voz ativa, né, o verbo to be continua no presente, tá? Então o verbo principal da ativa que vai comandar o tempo verbal do to be na passiva. Tem que ver se ele está no futuro, tem que ver se ele está no presente e se ele está no passado, certo? Tá. Observe que na voz passiva o tempo verbal é sempre expresso pelo verbo to be, sendo que o verbo principal permanece no passado particípio. Ou seja, como eu te falei agora, tem que olhar o verbo principal na ativa. E o que vai continuar no mesmo tempo é o verbo to be na passiva. Ativa passiva.
Mas o verbo principal, quando eu vou para passiva, vai dar ativa para passiva, ele vai sempre passar por particípio. Sempre, sempre, sempre. Bora fazer um resumo aqui. Verbo principal na voz ativa. Quando for passar para a voz passiva, tem que ir para o particípio passado. E tem que analisar o verbo na ativa, o tempo verbal dele. O verbo to be está no mesmo tempo verbal dele. Certo? Daqui a pouco eu vou abrir para dúvidas de vocês. Opa, voltei. Agora aqui, ó. Vai estar um pouco melhor explicado para vocês. Tá? Voz ativa. Né? Bora ver o exemplo. Many people begin new projects in January, né? Muitas pessoas começam novos projetos em janeiro. O verbo begin, o verbo começar, né? Tu vê na tradução que tá começam. Se tá começam é presente, ou seja, o verbo to be vai ter que vir no presente. Is, are, am. Por isso que é importante tu aprender lá no 6º ano o verbo to be, né? Que seria estar. Então a gente vai fazer a voz passiva dela. New projects are begun many people in January. O verbo begin vai para o particípio. E como na voz ativa ele estava no presente, vai entrar um verbo to be no presente também. Tá? Como o projeto está no plural, a gente vai usar o are, que é o verbo to be para o presente no plural também. Tá? Então vai ficar aí. Novos projetos são começados por muitas pessoas em janeiro. É a forma passiva. Aí. Beber um pouco de água. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar a explicar as dúvidas de vocês. Marca um slide, professor. Volta no slide lá que o senhor passou lá com a gente. Explica ele novamente. Eu vou só passando para vocês. Próximo slide. Simple past. Voz ativa. We lost the mail again, né? Nós perdemos a correspondência de novo, certo? Na voz passiva. The mail was lost again. A correspondência foi perdida de novo. Nesse ponto aqui, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Já percebeu que a voz ativa para a voz passiva, na voz ativa, o sujeito ele já começa lá na ação, né? Ele começa, foi aquele que fez o verbo, que deu ação ao verbo, né? Na voz passiva ele sai, ou seja, o sujeito sai de evidência e vai para o final da frase. E o que era objeto na frase se torna evidência se tornando sujeito. Há uma troca de valores, né? O que era sujeito vira agente da passiva, que é objeto, e o que era objeto vira sujeito, né? Na voz ativa. Eles trocam de posição. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é mais importante? O fato que foi construído, né? Ou quem construiu o fato? Em algumas coisas, o que é mais importante é quem fez a ação. Em outros momentos, o que é mais importante é como a ação foi feita. Por exemplo, eu não sei, realmente eu não sei, quem produziu, digamos assim, o nome correto da pessoa que produziu um antibiótico. Mas eu sei que o antibiótico ele foi produzido para curar pessoas de doenças. Vamos falar assim. Eu não citei o sujeito, porque claro que ele teve uma grande responsabilidade, fez um grande fato, mas o que ele fez foi muito grande. Então nesse momento eu coloco o que foi feito em evidência. E tu, quando tu chegar na universidade, tu tem que ver, é mais importante dizer que eu fiz o projeto ou que o projeto meu foi feito para ajudar determinadas coisas. Então é por isso que a gente tem que entender quando que a gente vai usar a voz passiva, não é só saber passar, né? Então, crianças, só para dar um para vocês aqui, daqui em 10 minutos vai encerrar, aí eu vou entrar pelo mesmo link, tá bom? Aí vocês entram de novo lá. Então, quando chegar na faculdade, tem que lembrar. O projeto que eu estou fazendo é para me engrandecer ou ele tem um propósito muito maior?
Aí quando tu for escrever teu TCC, quando tu for escrever teus artigos, tu tem que lembrar disso, né? É um grande checkmate aí da voz passiva. Sendo que há outros, mas eu vou te dar esse daqui. Bora ver outro tempo verbal aqui. Futuro simples. The doctor will examine you, né? O médico vai examinar você, né? Então, voz passiva. You will be examined by the doctor. Você será examinado pelo médico, né? Então aí foi mais uma troca. Tu pode perceber que o will continua, mas aí agora ele vai dar o futuro pro verbo to be, que é o will be. E o verbo examinar que estava no presente lá e vai, como eu te falei, no particípio para a voz passiva, tá? O que foi pro futuro? O verbo to be, né? Tava o eu no futuro, passou o will be para a forma passiva, tá bom? Próximo. Presente perfeito. Voz ativa. I have taken his course before. Eu frequentei esse curso anteriormente. Voz passiva. This course has been taken by me before. Esse curso foi frequentado por mim anteriormente, certo? Então, mais uma vez, trocou. O que aconteceu? O have taken passou para have been taken. Has been taken, né? Então, o verbo to be entrou. Entrou ou não entrou? Entrou. Entrou como o been, tá? This course have been taken by me before. O has, por que o has e não have, professor? Por quê? Porque o curso está no singular, né? E o singular, quando eu tenho um presente perfeito, é has. Quando for singular, quando for ele ou ela, né? Então, fica has, been, aí coloca o verbo no particípio, que é taken, taken também. Precisamos fazer as observações importantes sobre esse exemplo. Na voz passiva, utilizamos o pronome objeto me em vez de I, devido à preposição by, né? Então, quando tu for trocar, né, o teu sujeito aqui, jogar no final da voz ativa para passiva, o I, que é eu, vai virar me, né? Porque ele fica como se fosse um objeto mesmo, tá? Que é o agente da passiva. Olha o sono aí. A voz passiva... A voz passiva utilizamos has devido ao nome da terceira pessoa do singular de curse, como eu falei para vocês ainda agora. Certo? Prestem atenção aqui. Has been, o verbo to be é esse aqui, o been. Presente perfeito, vai virar sempre o bem, sempre, tá, gente? Continuando. Passado perfeito. Voz ativa. Fica, além de, no presente perfeito, a gente tem o have e o has. No passado tem o had, tá? E aqui, ó, o verbo finished, que é normal, vai continuar do mesmo jeito. O que é que vai virar? Só o had been. Pronto, né? Troca, inverte e coloca had been e mais o verbo. Simples, a voz passiva do passado perfeito é o mais fácil que tem. Modal verbs, pra gente finalizar aqui, né? A voz ativa. You should wash that shirt, né? Você deveria lavar essa camisa. Na voz passiva, the shirt should be washed by you, né? Você vai usar o modal verb mais o verbo to be. E o verbo principal da frase, que é lavar, ou qualquer outro verbo principal que viesse, aí vai pro passado o particípio. Pronto. Vai pegar o verbo modal, colocar o verbo to be e colocar o verbo principal no particípio. Só isso, tá? Voz passiva, the shirt should be washed by you, né? Para quem não lembra, né, faltou o M ali, para utilizar os modais em inglês é só acrescentar o modal, mas o verbo participa na forma básica, né? Por exemplo, o should go, você deveria ir, né? Para quem não lembra, tu vai ter o verbo modal, né? Mais o verbo principal. No momento de chegar na passiva, tu vai ter o verbo modal, verbo to be mesmo, be, e o verbo principal que estava lá, tu vai colocar aí na voz, no particípio, aliás. Tá bom? Bora finalizar agora aqui, vamos resumir. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tá, aí essa tabela que vocês podem acompanhar, né? Bem resumida, as frases elas continuam a mesma, tu vai tentar estudar por ela, né? Estudar não, dá uma revisada nela daqui a pouco.
present simple, present continuous, present simple, present continuous, enfim, vai indo aí, tá? I make, presente, the cake is made, né? O verbo to be continua presente. I'm making a cake. The cake is being made, né? Is being made by me. Então, aqui tá todos os tempos verbais e como vai ser as transformações dele para a voz passiva, tá, gente? Aqui a gente vai fazer um exercício rapidinho agora, que é o momento de vocês acordarem. E a primeira questão vai ser essa aqui, tá? Eu escolho a opção, né, com a forma mais adequada para a voz passiva das sentenças em negrito, né, que estão na voz ativa. Bem, a sentença em negrito é um que está em negrito aqui, tá? Mary wrote the email, né? Analisa essa frase, tá? Eu vou passar as frases para vocês aqui, porque eu estou gravando para jogar no YouTube. E daqui a pouco vocês vão me dar a resposta aqui, vou mandar para vocês, tá? Primeira. Vou responder só a primeira e o resto eu vou passando. Mary wrote the email, né? Como é que vai ficar? A, B ou C? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Segunda questão. Terceira questão é essa aqui. Vou aguardar a resposta de vocês. Quarta questão é essa aqui. Quinta questão. Sexta questão. Sétima questão. Oitava questão. Nona e última questão. Acho que é a última. E é a fonte das atividades. Nesse link aí tu vai encontrar também alguns simulados, tá? Vou mandar para vocês depois o PowerPoint, tu pode copiar. Tu vai encontrar simulados sobre o assunto, simulado pro Enem. Então esse link é muito bacana. Tu olha lá, tu acessa ele, dá uma lida, faz os simulados, resolve os exemplos, tá ok? Essa é a aula de hoje, gente.